Imagine acordar amanhã e perceber que algo mudou. De repente, seus dias começam a fluir melhor. As preocupações parecem mais leves e oportunidades inesperadas começam a surgir. Parece bom demais para ser verdade? E se eu te dissesse que isso pode acontecer simplesmente por causa do que você faz antes de dormir? Sim, existe um segredo poderoso, algo que poucas pessoas sabem, mas que pode transformar completamente sua vida. E o melhor, é algo simples, mas extremamente eficaz. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que fazer antes de dormir para despertar uma nova realidade. Fique comigo até o final, porque esse conhecimento pode ser o que faltava para você viver a mudança que tanto espera. Vamos direto ao ponto. A Bíblia nos ensina que a última coisa que fazemos antes de dormir tem um impacto profundo, não apenas no nosso descanso, mas também na nossa vida espiritual e emocional. Em várias passagens, vemos a importância de encerrar o dia com um coração voltado para Deus. No Salmo 4:8, por exemplo, está escrito: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Esse versículo nos lembra que entregar nosso descanso a Deus nos traz uma paz verdadeira, aquela que vem do alto e que nenhuma preocupação pode roubar. Além disso, em Filipenses 4:8, Paulo nos instrui a manter nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, puro e digno de louvor. Isso significa que os últimos momentos do nosso dia devem ser preenchidos com gratidão, oração e reflexão na palavra de Deus, em vez de ansiedade, distrações ou pensamentos negativos. Jesus também nos deu um exemplo poderoso quando, antes de momentos cruciais, se retirava para orar. Em Lucas 6:12, lemos que ele passou a noite em oração antes de tomar decisões importantes. Isso nos ensina que aquilo que colocamos diante de Deus antes de dormir pode influenciar diretamente nosso dia seguinte. A ciência moderna confirma essa verdade espiritual. Aquilo que alimentamos nossa mente antes de dormir continua sendo processado pelo nosso subconsciente durante a noite. Ou seja, se dormimos preocupados, angustiados ou consumidos por distrações vazias, isso pode afetar nossa paz, nossa fé e até mesmo nossa saúde mental. Por outro lado, se encerramos o dia em oração, com pensamentos de gratidão e entregando nossas preocupações a Deus, criamos um ambiente para que Ele trabalhe em nossa vida enquanto dormimos. Portanto, se queremos acordar transformados, fortalecidos e mais próximos de Deus, precisamos aprender a fechar o nosso dia do jeito certo. Nos próximos tópicos, vou te mostrar exatamente como fazer isso e como pequenas mudanças na sua rotina antes de dormir podem trazer uma grande transformação para a sua vida. A ciência tem mostrado que os últimos pensamentos e hábitos antes de dormir exercem um impacto profundo em nossa mente, emoções e até mesmo no nosso corpo. Isso se conecta diretamente com o que a Bíblia já nos ensina há milhares de anos. Aquilo que alimentamos em nosso coração e mente influencia diretamente nossa vida. Pesquisadores da neurociência explicam que enquanto dormimos, nosso cérebro continua processando as informações que absorvemos durante o dia, especialmente aquelas que foram reforçadas antes de dormir. O psicólogo William Kilgore, especialista em sono e cognição, afirma que pensamentos negativos ou estressantes antes de dormir podem aumentar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, afetando a qualidade do descanso e até contribuindo para problemas como ansiedade e depressão. Isso explica por que muitas pessoas acordam cansadas, mesmo dormindo várias horas, porque não desligaram suas preocupações antes de dormir. Por outro lado, pesquisas mostram que práticas como gratidão, oração e meditação antes de dormir ativam o sistema nervoso parasimpático, que ajuda o corpo a relaxar e entrar em um estado de paz. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia revelou que pessoas que cultivam a gratidão antes de dormir não apenas dormem melhor, mas também acordam mais felizes e motivadas no dia seguinte. Isso confirma o que Filipenses 4:8 nos ensina. Devemos fixar nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, nobre e digno de louvor. Se antes de dormir
refletimos sobre a bondade de Deus, oramos com fé e entregamos nossas preocupações a Ele, nosso cérebro processa esses sentimentos positivos durante o sono, nos preparando para um novo dia com mais clareza, força e renovação espiritual. Agora que entendemos como a ciência comprova o poder daquilo que pensamos antes de dormir, vamos falar sobre os perigos de hábitos noturnos que podem estar prejudicando sua vida sem que você perceba. A oração noturna tem um poder imenso. Ela não é apenas um ato religioso, mas uma forma profunda de conexão com Deus que pode transformar sua vida de maneiras que você nem imagina. Quando nos voltamos para Deus antes de dormir, estamos entregando a Ele nossos medos, ansiedades e preocupações, e isso nos traz paz, proteção e direção. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de homens e mulheres que buscavam a Deus antes de dormir. O rei Davi, por exemplo, escreveu no Salmo 4.8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso significa que, quando confiamos em Deus antes de dormir, podemos descansar tranquilos, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Além disso, Jesus nos ensinou a importância da oração em todos os momentos, e a noite pode ser um dos períodos mais especiais para essa prática. Antes de ser traído, Jesus passou a noite orando no jardim do Getsemane, Mateus 26, 36, 46, mostrando que a oração noturna é um momento poderoso para fortalecer nossa fé e buscar orientação. Mas por que a oração antes de dormir é tão poderosa? Primeiro, porque ela nos ajuda a limpar nossa mente e nosso coração. Muitas vezes carregamos o peso do dia, preocupações, frustrações, problemas não resolvidos. Quando oramos, estamos entregando tudo isso para Deus, reconhecendo que Ele está no controle. Segundo, porque a oração nos prepara espiritualmente para um novo dia. Quando falamos com Deus antes de dormir, despertamos mais leves, mais confiantes e com mais clareza para enfrentar desafios. E um detalhe importante: não precisa ser uma oração longa ou complexa. O mais importante é que seja sincera. Fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Agradeça pelo dia, peça proteção para a noite e apresente seus sonhos e desafios. E, se possível, leia um versículo antes de dormir. Isso vai alimentar sua fé e fortalecer seu espírito. Agora que entendemos a importância da oração noturna, vamos falar sobre algo que pode estar bloqueando sua conexão com Deus. Hábitos prejudiciais que muitas pessoas têm antes de dormir e que afastam as bênçãos. Os momentos antes de dormir são extremamente importantes, pois é quando nossa mente fica mais vulnerável. Durante o dia, estamos ocupados, distraídos com diversas atividades, mas à noite, quando tudo se acalma, pensamentos negativos podem surgir com mais intensidade. Preocupações sobre o futuro, lembranças dolorosas do passado, medos e inseguranças podem tomar conta da mente e roubar nossa paz. Isso acontece porque, nesse momento, nosso cérebro entra em um estado mais introspectivo. Estudos mostram que a forma como pensamos antes de dormir pode afetar diretamente nossa qualidade de sono e até mesmo nosso estado emocional no dia seguinte. E, espiritualmente, é nesse momento que precisamos estar mais vigilantes. A Bíblia nos alerta em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas como afastar esses pensamentos negativos e evitar que eles afetem nossa vida? Primeiro, é essencial reconhecer que você não está sozinho. Deus está com você e Ele quer que você descanse em paz. Um dos segredos mais eficazes para afastar pensamentos ruins à noite é substituir a negatividade por verdades bíblicas. Sempre que um pensamento de medo, dúvida ou culpa surgir, responda a ele com a palavra de Deus. Se você sente medo do futuro, lembre-se de Jeremias 29:11, onde Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Outro método poderoso
é a gratidão. Antes de dormir, ao invés de permitir que sua mente se encha de preocupações, faça o exercício de lembrar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. A gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva e nos conectar mais profundamente com Deus. Além disso, evite alimentar sua mente com conteúdos negativos antes de dormir. O que assistimos, ouvimos e lemos tem um impacto direto sobre nossos pensamentos. Se você costuma consumir notícias ruins, programas violentos ou redes sociais que geram ansiedade antes de dormir, sua mente estará mais propensa a se encher de preocupações. Em vez disso, experimente ler um salmo, ouvir uma música que fortaleça sua fé ou simplesmente passar alguns minutos em silêncio conversando com Deus. A oração também é uma arma poderosa contra pensamentos negativos. Quando você entrega suas preocupações para Deus, está demonstrando fé e confiança nele. Uma simples oração pode mudar completamente sua noite e, consequentemente, seu dia seguinte. Entendemos como afastar pensamentos negativos. Agora é hora de falar sobre algo ainda mais profundo. Como usar o momento antes de dormir para se conectar com Deus de uma forma que pode transformar sua vida. Os Salmos são uma das partes mais poderosas da Bíblia quando se trata de encontrar paz, segurança e refúgio em Deus. Escritos em grande parte pelo rei Davi, eles são orações e cânticos que expressam as mais profundas emoções humanas: medo, angústia, gratidão, arrependimento e louvor. Mas o que muitos não sabem é que há um segredo espiritual nos Salmos que pode transformar completamente a maneira como você dorme. A palavra de Deus nos ensina que o nosso sono não deve ser perturbado pela ansiedade e pelo medo, mas sim um momento de descanso na presença do Senhor. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa promessa nos lembra que Deus cuida de nós mesmo enquanto dormimos. Quando entregamos nossas preocupações a Ele antes de deitar, podemos descansar sem medo do amanhã. Outro salmo poderoso para um sono tranquilo é o Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção. Ele declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras são um verdadeiro escudo contra a insônia causada pelo medo e pela preocupação. Quando você lê ou declara esse salmo antes de dormir, está reafirmando sua confiança em Deus e permitindo que a paz dele invada o seu coração. Além disso, os salmos nos ensinam que cantar louvores ao Senhor antes de dormir é uma maneira poderosa de alinhar nossa mente com o céu. No Salmo 42:8 está escrito: durante a noite o Senhor me dá a sua canção. É uma oração ao Deus da minha vida. Cantar ou até mesmo ouvir louvores antes de dormir pode mudar completamente o ambiente espiritual da sua casa, afastando qualquer influência negativa e trazendo a presença de Deus para perto. Se você tem lutado contra noites de insônia ou pensamentos perturbadores antes de dormir, experimente algo simples, mas extremamente eficaz. Leia um salmo todas as noites. Pode ser o Salmo 4, o Salmo 23, o Salmo 91 ou qualquer outro que fale ao seu coração. Leia devagar, medite nas palavras e declare essas verdades sobre sua vida. Você perceberá como sua mente começará a se acalmar e seu coração ficará mais leve. Ter esse hábito antes de dormir pode mudar sua vida espiritual e emocional. E para potencializar ainda mais essa transformação, existe um princípio poderoso que poucos conhecem: o impacto da gratidão no nosso relacionamento com Deus. A forma como terminamos o dia influencia diretamente como será o nosso amanhã. A Bíblia nos ensina que há poder em nossas palavras e pensamentos, e que aquilo que declaramos pode moldar nossa realidade. Poucas pessoas sabem, mas existe uma técnica espiritual que pode ser aplicada antes de dormir para programar o dia seguinte de forma poderosa, alinhando-se com a vontade de Deus e atraindo bênçãos para a vida. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto.
Isso significa que antes de dormir, aquilo que você declara pode influenciar não apenas a qualidade do seu sono, mas também o que acontecerá no dia seguinte. Se você termina o dia reclamando, se preocupando ou se enchendo de pensamentos negativos, está, sem perceber, programando um amanhã difícil. Mas se você termina o dia com gratidão, oração e declarações de fé, estará se preparando para um dia cheio da presença e do favor de Deus. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é através da oração de alinhamento. Antes de dormir, feche os olhos e fale com Deus sobre o seu amanhã. Agradeça por tudo o que Ele já fez, peça sabedoria para lidar com os desafios que virão e declare que o seu dia será guiado pelo Espírito Santo. Diga com fé: Senhor, eu coloco o meu amanhã em Tuas mãos. Sei que estás preparando o melhor para mim, que todas as portas certas se abrirão e que nada poderá me afastar do Teu propósito. Outro princípio espiritual muito poderoso é o de visualizar e declarar a vitória antes mesmo dela acontecer. Em Marcos 11:24, Jesus ensina: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Isso significa que, ao deitar-se para dormir, você pode fechar os olhos e imaginar um dia seguinte cheio de bênçãos. Visualize portas se abrindo, boas notícias chegando, oportunidades surgindo e a proteção de Deus te acompanhando em cada passo. Além disso, um hábito que pode potencializar essa técnica espiritual é meditar na palavra de Deus antes de dormir. Escolha um versículo de promessa e repita-o em voz alta, absorvendo sua verdade. Se você precisa de paz, declare João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Se precisa de direção, proclame Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A grande verdade é que quando dormimos, nossa mente continua processando informações. Se alimentamos nosso coração com fé, esperança e confiança em Deus antes de dormir, estamos permitindo que nosso espírito permaneça conectado com Ele durante toda a noite. E ao acordar, já estaremos espiritualmente fortalecidos para viver um dia repleto de vitórias e direcionamento divino. Em um mundo cada vez mais agitado, cheio de distrações e ruídos constantes, muitas pessoas enfrentam dificuldades para desacelerar a mente e encontrar paz antes de dormir. O excesso de informações, preocupações diárias e a exposição contínua às telas fazem com que a conexão com Deus fique em segundo plano. No entanto, a Bíblia nos ensina a importância de buscá-lo em silêncio e em segredo, principalmente nos momentos antes do descanso. Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados a fim de orar e se conectar com o Pai. Em Mateus 6:6, ele nos instrui: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Esse ensinamento nos mostra que para termos uma verdadeira comunhão com Deus, precisamos nos afastar do barulho do mundo e criar um ambiente de intimidade com Ele. Uma das formas mais eficazes de fazer isso antes de dormir é estabelecer um momento de quietude e reflexão. Isso significa desligar dispositivos eletrônicos, afastar-se de redes sociais e criar um espaço onde a mente possa desacelerar. A luz azul das telas inibe a produção de melatonina, prejudicando o sono, mas além disso, a exposição excessiva ao conteúdo do mundo pode impedir que o coração entre em um estado de paz e confiança em Deus. Criar um ambiente propício para essa conexão espiritual pode transformar completamente o fim do dia. Uma luz suave, um tempo de leitura da Bíblia e uma oração sincera são formas de se desligar das distrações e permitir que a presença de Deus envolva o coração. Outro ponto essencial é aprender a entregar as preocupações a Deus antes de dormir. Muitas pessoas deitam-se com a mente cheia de ansiedade, remoendo problemas e dificuldades, o que impede um descanso tranquilo. No entanto, Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que, ao invés de permitir que a mente seja dominada por preocupações, podemos conscientemente escolher entregar tudo a Deus antes de dormir. Uma prática eficaz é dizer em voz alta: Senhor, eu coloco todas as minhas preocupações em tuas mãos. Sei que estás no controle e que cuidas de mim. Eu descanso na tua presença. Por fim, um hábito transformador é substituir o excesso de informações do mundo pela meditação na palavra de Deus. Escolher um versículo para refletir e dormir com essa verdade no coração pode mudar completamente a qualidade do sono e da vida espiritual. Assim como um telefone precisa ser desconectado de certas redes para se conectar a outras, nossa mente também precisa ser desconectada do mundo para se conectar com Deus de maneira profunda. O perdão é uma das atitudes mais poderosas e transformadoras que uma pessoa pode praticar. E carregá-lo no coração antes de dormir pode ser a chave para um descanso verdadeiramente restaurador. Quando não perdoamos, mantemos dentro de nós um peso invisível, que se manifesta em forma de inquietação, ansiedade e até mesmo problemas físicos e emocionais. Muitas pessoas deitam-se todas as noites carregando ressentimentos, revivendo mágoas do passado e permitindo que essas feridas afetem sua paz. No entanto, a Bíblia nos ensina que perdoar não é uma opção, mas uma necessidade para quem deseja viver em comunhão com Deus. Jesus nos alertou sobre isso no Sermão da Montanha, quando disse em Mateus 6, 14 e 15: Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essas palavras revelam que há uma conexão direta entre o perdão que damos e o perdão que recebemos. Assim como Deus nos perdoa, espera que façamos o mesmo com aqueles que nos feriram. O problema é que muitas vezes o perdão é visto como algo difícil, quase impossível de ser concedido. Isso acontece porque, na maioria dos casos, ele é confundido com sentimentos. As pessoas esperam sentir vontade de perdoar, mas o perdão verdadeiro não é um sentimento, e sim uma decisão. Decidir perdoar significa soltar as correntes que nos prendem ao passado, abrir mão do desejo de vingança e confiar em Deus para cuidar da situação. Antes de dormir, um exercício poderoso é trazer à mente qualquer pessoa ou situação que tenha causado dor e conscientemente liberar o perdão. Você pode orar assim: Senhor, eu escolho perdoar, nome da pessoa. Eu libero essa mágoa em tuas mãos e não permitirei que ela roube minha paz. Quero dormir com o coração leve, sem rancor, assim como o Senhor me perdoa todos os dias. Além de trazer alívio para a alma, o perdão também influencia diretamente a qualidade do sono. Estudos científicos mostram que guardar rancor aumenta os níveis de estresse e pode até mesmo causar insônia. O coração inquieto, cheio de mágoas e ressentimentos, dificulta o descanso profundo. Em contrapartida, aqueles que cultivam o hábito de perdoar experimentam mais serenidade e bem-estar. Outra verdade que precisa ser lembrada é que o perdão não significa ignorar o erro do outro ou se tornar vulnerável a novos abusos. Perdoar é um ato de libertação pessoal, não uma permissão para que sejamos feridos novamente. Quando entregamos nossas dores a Deus e confiamos em sua justiça, somos capazes de seguir em frente sem carregar fardos desnecessários. Fazer do perdão um hábito diário, especialmente antes de dormir, pode mudar completamente a forma como enfrentamos as dificuldades da vida. Quando decidimos terminar o dia sem carregar rancores, abrimos espaço para que a paz de Deus reine em nosso coração. A noite se torna um momento de renovação e o amanhecer traz uma nova oportunidade de viver de forma mais leve e alinhada com os princípios divinos. Chegamos ao final desta mensagem e agora você já sabe o impacto poderoso que a última coisa que fazemos antes de dormir tem sobre nossa vida espiritual, emocional e até física. Vimos que a Bíblia nos ensina a encerrar o dia em comunhão com Deus, entregando nossos pensamentos, preocupações e planos a Ele.
Descobrimos também que a ciência confirma como os últimos pensamentos antes do sono moldam nossas emoções e até nossas decisões no dia seguinte. A oração noturna, o afastamento dos pensamentos negativos, o uso dos salmos para encontrar paz e a técnica espiritual para programar o amanhã são hábitos simples, mas transformadores. Além disso, o poder do perdão nos permite dormir em paz, livres do peso de mágoas e ressentimentos, abrindo espaço para que a presença de Deus nos fortaleça durante o descanso. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Não deixe essa mensagem parar em você. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com pelo menos 5 pessoas no WhatsApp. Talvez alguém que você conhece esteja enfrentando noites difíceis, sem conseguir dormir direito por causa da ansiedade, da angústia ou dos problemas da vida. Esta mensagem pode ser o que essa pessoa precisa para encontrar paz e transformação. Além disso, se você deseja receber mais conteúdos que fortaleçam sua fé e te ajudem a viver mais perto de Deus, deixe seu curtir. Se inscreva em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Que Deus te abençoe e te conceda um sono tranquilo, restaurador e cheio da presença dele. Até o próximo vídeo.